Olá e seja... Opa, eco. Boa. Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Qual é a diferença entre o ditador da Venezuela e o ditador do Brasil? A transparência nas eleições? Não. A perseguição dos opositores? Não. Os campos de concentração? Não. Talvez a regulação das redes sociais? Também não. A diferença só pode estar na careca, no cabelo, na cabeleira do Maduro, que o nosso ditador no Brasil não tem. De resto, tudo igual. E a gente vai falar sobre ambos, sobre o ditador careca e sobre o ditador cabeludo. Mas vamos falar também sobre a Kamala Harris, candidata a presidente dos Estados Unidos, que escolheu o vice e agora aparece liderando nas pesquisas para presidente dos Estados Unidos. Será que é hora de se apavorar? Será que o Trump não vai voltar? A gente vai descobrir no programa de hoje. E eu conto, como sempre, com o seu like, com o seu repost, com a sua inscrição aqui no canal e com o seu envio do programa para os amigos, mas principalmente sempre para os inimigos, porque afinal esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Você que tem seu capital na Bolsa de Valores que vive oscilando ou na poupança que está lucrando bem menos do que a inflação, eu quero lhe apresentar a Golden Brasil, que atua desde 2019 no mercado de minérios e pedras preciosas, onde proporciona para milhares de clientes a oportunidade de lucrar de 20% até 50% ao ano, sempre tendo seu capital seguro nos ativos mais valiosos do mundo, como ouro, diamantes, pedras preciosas e joias, podendo ter seu capital até mesmo com lucros pré-fixados. Então chame já pelo WhatsApp nos contatos 0800 606 6048 ou 11 93725 4140. A Golden Brasil, segurança e valorização do seu patrimônio. Ai, ai, ai. Venezuela, Brasil, redes sociais, a pauta hoje está gigantesca e eu vou confessar para vocês, é tanta coisa e cada vez mais eu tenho dificuldade de saber se eu estou falando do Brasil ou se eu estou falando da Venezuela. A situação absolutamente... os paralelos estão se tornando gigantescos. E a gente começou na Venezuela nesses dias, logo com a notícia agora de que o Edmundo González, que foi o candidato da oposição contra o Nicolás Maduro, se proclamou presidente da Venezuela. Então, ele se autoproclamou presidente da Venezuela e a gente tem uma situação de impasse, onde temos o governo da Venezuela, oficial, né, do Nicolás Maduro, dizendo que o Maduro é o presidente, e o Edmundo González se proclamando o novo presidente da Venezuela. Está aqui a notícia. Ele, na segunda-feira, nessa semana, se declarou como presidente. Ele perdeu as eleições e ele disse: agora cabe a todos nós respeitar a voz do povo. Disse González em comunicado: fizemos a nossa parte, realizamos a mais formidável mobilização cívica para que a vitória eleitoral fosse inquestionável. É um triunfo enorme, obtido com enorme energia e riqueza. E, de fato, do que a gente tem público, né? O que a Maria Corina e o Edmundo González conseguiram obter publicamente, mostram que a oposição teve 67% dos votos. 67% dos votos. É claro que isso me lembra muito o período, aquela reunião que vaza do presidente Bolsonaro, onde ele diz que ele teria, ele perderia a eleição e o PT teria 51% dos votos. Ele disse isso muito antes das eleições, né? Meses e meses antes das eleições. E me lembro também da discussão, da tese que o presidente Bolsonaro chegou a ventilar muitas vezes, de que ele, na verdade, estava com 70% dos votos, que ele, na verdade, tinha muito mais voto do que, inclusive, ele teria tido em 2018, quando foi eleito pela primeira vez. Eu sempre disse a vocês, não sou partidário dessa tese, não acho que a disparidade entre o Bolsonaro e o PT seja tão grande quanto parece para a nossa bolha. Eu já falei isso algumas vezes, mas não dá para deixar de levar em consideração esses números que eles trouxeram, onde eles venceram em todos os estados do país e em quase todos os municípios. Todos os cidadãos são testemunhas dessa realidade. E, obviamente, imediatamente depois que o González, né,
que, aliás, a opinião não é só dele, né? Tanto a AFP, a agência de notícias, quanto o Carter Center, né, que é o Centro Carter, que analisa o resultado das eleições, sempre dominados por pessoas de esquerda, diga de passagem, mas mesmo essas vertentes da esquerda estão dizendo que o Maduro perdeu as eleições. E imediatamente, como ele controla, não adianta o que esses órgãos dizem, não adianta o que essas pessoas dizem, porque imediatamente depois você teve a PGR da Venezuela abrindo um inquérito contra o González. Tá aqui, PGR da Venezuela abre inquérito contra González por se declarar presidente eleito. A investigação do Ministério Público abrange ainda a Maria Corina, que foi a grande arquiteta dessa história toda. Né? É importante que a gente entenda que os venezuelanos estavam mesmo desmobilizados, já descrentes do seu sistema eleitoral, e a mobilização que a Maria Corina conseguiu, e ela acabou inelegível, mas que ela conseguiu em torno das eleições, foi um negócio absolutamente ímpar, sem precedente na Venezuela. Agora, a notícia que a gente está lendo é que o chefe do Ministério Público, uma espécie de PGR no Brasil, né, o chefe do Ministério Público, Tarek Saab, anunciou que vai abrir um inquérito contra o ex-diplomata Edmundo González e a líder da oposição no país, Maria Corina Machado, a madrinha política dele. Conforme sabe, o motivo é a autoproclamação de González como presidente eleito, que foi endossada por Maria Corina, à margem das leis e da Constituição. Isso porque, de acordo com o PGR, só o Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Eleitoral Nacional, pode declarar quem é o vencedor da eleição. E aí ele diz aqui, no referido comunicado fica evidente a alegada prática de crime de usurpação, divulgação de informações falsas para causar angústia, instigação à desobediência de leis, instigação à insurreição, associação ao crime e conspiração. E eu faço a reflexão com vocês para imaginar o que aconteceria se tivesse sido não o González, mas o Bolsonaro. Se o Bolsonaro, após as eleições de 2022, se decretasse presidente do Brasil. É importante dizer que o normal é que a acusação de crimes e as investigações sejam, de fato, o pedido seja aberto pela Procuradoria-Geral. Mas, no caso do Brasil, no caso atípico do Brasil, a gente não teve uma procuradoria e teve os tribunais agindo como acusadores. No caso, o Alexandre de Moraes ocupava tanto a presidência, de forma bizarra, tanto a presidência do TSE, quanto a função de relator mor carrasco no Supremo Tribunal Federal de todos os inquéritos. Então, eu digo que, em certos sentidos, a Venezuela está numa posição muito melhor do que a do Brasil. Institucionalmente, esse absurdo que a gente está vendo na Venezuela, institucionalmente, ele é mais avançado, ele é mais dentro da normalidade em muitos aspectos do que o Brasil. Porque no Brasil era um tribunal que está fazendo ainda as acusações na prática, e na Venezuela, de fato, existe a Procuradoria. Obviamente isso aconteceu porque, naquele momento, o procurador ainda não tinha sido o procurador alinhado do Lula. Talvez o Paulo Gonet se prestasse a esse papel naquele momento, mas era ainda o Augusto Aras. Mas na Venezuela está sendo pelo menos o órgão responsável por acusação criminal que está fazendo acusações criminais, que é a Procuradoria deles, no caso o Ministério Público. E no Brasil não, no Brasil era o tribunal. Mas há outros aspectos. Nós só sabemos esse resultado de 67% contra 30% que a Maria Corina Machado e o González, e o Edmundo González alegam. Nós só sabemos dessas informações por um motivo muito simples. Porque eles têm o tal do voto impresso. Eles têm as atas, eles têm como tiveram como colocar isso no ar em um site que foi logo em seguida derrubado pelo Maduro, mas eles colocaram depois num outro servidor fora e tal, e as pessoas conseguiram acessar de fora do país e com VPN. Então, neste sentido, quando o Maduro diz que o sistema venezuelano é melhor do que o brasileiro, bom, ele tem uma razão parcial.
A situação na Venezuela é menos radical do que a situação no Brasil. O Maduro controla os veículos de imprensa. Ora, e a esquerda não controla os veículos de imprensa? Eu diria que a Globo News ela está mais à esquerda do que a TV estatal venezuelana. E faz isso, digamos assim, de forma quase voluntária. Claro que há um incentivo financeiro, mas certamente o maior deles é ideológico. Não seria possível a oposição fazer o que a oposição fez na Venezuela. E não é possível, tirando pelas razões que eu expus nos outros programas, do ponto de vista psicológico, né, não é possível que nós tenhamos uma imprensa que não percebe o quanto que a ausência desse paper trail, dessa rota do papel, desse rastro do papel, impossibilita que a gente saiba se isso não está acontecendo também no Brasil. Porque nós temos as mesmas figuras, nós temos a mesma centralização, nós temos o mesmo controle centralizado em uma figura antipática ao candidato de oposição. Só que a diferença, como diz o Lula, é que o Maduro não é bom como ele, como o Alexandre, em controlar a narrativa. A gente viu isso no último programa. E o que o Lula está fazendo nesse momento? Ele está simplesmente ganhando tempo e endossando o discurso do Maduro, dando tempo para que o Maduro crie a narrativa dele. E ele faz isso através de palavras soltas, né? Quando o Lula diz pressionado, Lula mantém discurso de transparência na Venezuela. E a gente olha, as falas aqui são completamente absurdas, né? O presidente Lula disse que defender a transparência do resultado da eleição presidencial realizada na Venezuela. Afirmou que, abre aspas, o respeito pela tolerância e pela soberania e o compromisso com a paz. Vamos ler a frase completa do Lula. O respeito pela tolerância e pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência pelo resultado. Transparência pelo resultado? Por que você não defendeu a transparência pelo resultado para o Brasil também, né, Lula? Mas o compromisso com a paz é o que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover um entendimento entre o governo e a oposição. Você repara, ele estava junto com o presidente do Chile, também esquerdista, Gabriel Boric, e vocês sabem, que vocês viram certamente nas redes sociais, onde o Lula recebeu uma vaia e as pessoas ao grito, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Mas o próprio Boric também chutou para o lado, né? Disse, não, eu só vou falar sobre esse assunto depois que o Lula for embora. E o próprio Lula também, nesse sentido, também chuta para o lado, fala assim, ele nem... A gente tem um vídeo, né, falando disso, né? Ele nem tomou posse e já quer que eu fale sobre o assunto. Bota aí o vídeo pra gente. Você não viu a questão do Edmundo Depois nós Gonzalez? falamos, querida, calma. O cara nem tomou posse, você já quer que eu fale. Quem não tomou posse, né? Tá falando do Maduro, tá falando do Gonzalez, que se autoproclama presidente, e é muito claro o que o Lula está fazendo, de fato, ganhando tempo e dessa forma endossando a narrativa. E, apesar do pessoal da Globo News dizer que ele está agindo como estadista, estabelecendo diálogo, etc, etc, as imagens, o que a gente está vendo na Venezuela é flagrante. O problema é que o Lula, ele é o grande, como a gente viu de novo no programa anterior, o Lula é o grande arquiteto, talvez não arquiteto, mas o grande financiador, o PT, as Farc, o Foro de São Paulo, todo mundo está unido, esteve unido para construir a Venezuela de Chávez e a Venezuela de Maduro. Então o que ele está fazendo agora é chutando para o lado para dar tempo do Maduro adulterar as provas que ele puder e apresentar uma narrativa, como o Lula diz, de que na verdade ele ganhou a eleição. É importante dizer que essa situação, onde você tem uma Venezuela que tem um presidente reconhecido por alguns países e um presidente reconhecido por outros países, ela não é nova. Até pouco tempo, os Estados Unidos reconheciam o Guaidó como presidente, que era presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, como o presidente legítimo do país.
E o próprio presidente Bolsonaro não reconhecia, o Brasil tinha essa posição de não reconhecer o ditador Nicolás Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Isso muda justamente com o Lula. Porque não é que essa é a primeira eleição roubada da Venezuela, as últimas eleições foram roubadas. Aliás, há pelo menos mais de uma década a Venezuela não tinha eleições limpas, não tem eleições limpas e legítimas. E certamente você começa a ver de outros membros da comunidade internacional que não estão dispostos a comprar a narrativa que o Lula quer ajudar o Maduro a vender. Você tem visto de outros líderes da comunidade internacional uma pressão maior para que o Maduro seja condenado. Nós tivemos aí, nos últimos dias, cerca de 30 ex-chefes de Estado pedindo que o Lula tome a posição de condenação ao Maduro. E reparem que, tirando a posição da Kamala Harris, que também foi bastante dúbia e mostra a aliança da esquerda global, até aqui nos Estados Unidos, a posição do Lula tem pego muito mal, né? As pessoas têm enxergado o Lula como o grande fiador do regime Maduro, porque, de fato, dos países que ainda pretendem se vender como democracia de alguma forma, o Brasil é o único grande que ainda não tomou uma posição em relação à fraude que está acontecendo. Então você teve agora esse grupo Ideia, que divulgou uma carta pedindo para o Lula ter uma firmeza na defesa da democracia e da condenação da fraude eleitoral do Maduro na Venezuela. O Grupo Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas, Ideia, divulgou uma carta na segunda-feira, assinada por 30 chefes de Estado e do governo, pedindo ao ex-presidente do Brasil que adote uma postura mais clara e firme. Está aqui, diz a carta: exortamos a Luiz Inácio da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, a reafirmar o inquestionável compromisso com a democracia e a liberdade e as mesmas de que gozam seu povo, e ao fazê-la também prevalecer na Venezuela, diz um trecho do documento, o que é absolutamente ridículo, porque que liberdade é essa que os brasileiros gozam, que os venezuelanos não gozam, que os brasileiros gozam? A situação é cada vez mais idêntica. Essa situação, inclusive, tem ficado mais escancarada com os pedidos repetidos do Maduro para regular as redes sociais e até mesmo banir o WhatsApp. A gente teve a notícia, a gente viu o Maduro declarando uma espécie de guerra ao WhatsApp, né? Ele, inclusive, tem um vídeo da gente falando sobre isso, não tem, Bruno? Eu vou romper relações com WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. Eu acho que ele talvez perceba que o Telegram não é mais amigo dele do que o WhatsApp. Mas o WeChat é totalmente, assim, o WeChat é a ferramenta endossada pelo Partido Comunista Chinês. E na China, o que todo mundo usa em vez de WhatsApp é o WeChat. Ustedes me entendem? É necessário hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. Desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato, pero le digo a los fascistas cobardes, ustedes se esconderán, pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos. Primer paso, retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp. Primeiro passo, retirar
É o primeiro passo apenas, a retirada do WhatsApp. E a gente começa a enxergar o padrão de comportamento, né? Na semana passada, a guerra dele foi contra o X, o Twitter, onde as informações sobre o que aconteceram na Venezuela se tornaram públicas para o mundo inteiro, né? E esse é um desespero dos ditadores com as redes sociais. A gente tem, eu falo sempre, né, sobre a teoria da espiral do silêncio, da Elizabeth Noel Neumann, que diz que, de forma bastante resumida, diz que as pessoas, quando elas acham que estão sozinhas nas suas opiniões, elas tendem a ficar em silêncio e, com isso, você entra num processo de espiral, né? Porque as pessoas pensam que estão sozinhas, preferem não falar, o que traz mais silêncio, mais silêncio, mais silêncio, mais silêncio, numa espiral de silêncio. Quando você tem as redes sociais, você tem um rompimento dessa espiral, né? Quando você está com a imprensa com controle completo e só eles falam, como foi durante muito tempo, todos nós tínhamos a impressão, né, a maioria silenciosa tinha a impressão de que estava sozinho. A gente achava que, por isso o Brasil se dividia entre PT e PSDB na estratégia das tesouras, né? No momento onde você teve as redes sociais, onde as pessoas puderam falar, e você olhou e falou assim, e esse cara aí, esse Paulo Figueiredo, esse cara fala as coisas que eu penso. Você começa a se sentir à vontade para também falar, e surgem outros que pensam da mesma forma e vão falando, e a espiral do silêncio é rompida. E ela é rompida graças às redes sociais. Tudo que o Alexandre tenta fazer, o que o Maduro tentam fazer, é a manutenção da espiral do silêncio, onde até pelo chilling effect, até pelo efeito do medo, as pessoas se sintam constrangidas a não falarem. Então você pensa que talvez, se o Twitter não tivesse nesse momento na mão do Elon Musk, o X nesse momento não tivesse na mão do Elon Musk, talvez nós não soubéssemos sobre tudo isso que está acontecendo na Venezuela. E eu digo isso porque nós não tivemos acesso a tanta informação nesse momento quanto nós tivemos na eleição passada. Certamente, nos Estados Unidos, a gente não conseguiu expor todas as fraudes que aconteceram no país, por causa do bloqueio das redes sociais. Naquele momento, o X ainda estava na mão lá do Jack e daquela turma que abraçou, hoje a gente sabe, completamente a censura a pedido do Deep State de esquerda americano. Hoje isso já não existe mais. Hoje a população já sabe das fraudes. A outra ferramenta que ele ainda não encontrou uma forma de controlar foi o WhatsApp. Lembrem, pouco antes das eleições do Brasil, o Alexandre de Moraes estava fazendo blitz no WhatsApp, mandando prender empresário que tinha curtido postagem em grupo, tocando o terror. O WhatsApp, por conta dos pedidos do TSE e do STF, termos de ajuste de conduta e tudo mais, tem uma série de restrições para o Brasil que não tem no resto do mundo. O WhatsApp funciona melhor no resto do mundo do que funciona no Brasil. E nós temos, enquanto o Maduro está... Agora reparem, né? Isso é importante de vocês observarem. Quando eu digo que, em vários sentidos, a Venezuela está à frente do Brasil, eu digo que o Maduro não retirou o WhatsApp de funcionamento do país. Ele está falando para as pessoas voluntariamente desinstalarem o WhatsApp. O Alexandre chegou a bloquear completamente o Telegram do Brasil. Ora, ameaçou retirar o Twitter completamente do Brasil se o Twitter não se comportasse. E, efetivamente, nós tivemos a saída, depois das ameaças do Alexandre, do Rumble e do Locals. No caso do Telegram, foi por causa inclusive do Alan dos Santos. Então, o grau de autoritarismo do Alexandre, do careca, supera muito do cabeludo. É um grau muito superior. Mas o fim é sempre o mesmo. E é esse o discurso, que é o discurso da regulamentação das redes sociais. E a gente pode ver isso se vocês olharem, vocês podem ver isso nessa reportagem. E, de novo, todas as reportagens que eu coloco aqui, essa e todas as outras, estão todas no meu site, www.paulofigueiredoshow.com, onde a gente faz uma curadoria aí das principais notícias. Mas vejam essa notícia. A exemplo dos brasileiros do Lula e Alexandre de Moraes, o ditador venezuelano Nicolás Maduro cobrou a regulamentação das redes sociais por supostamente infectarem a Venezuela de ódio, fazendo-se mais uma vez de vítima.
Ele diz assim, eles infectaram setores importantes com o discurso de ódio. É o ódio que eles espalham através das redes sociais. As frases deles. Os principais instrumentos que multiplicam conscientemente o ódio e o fascismo, né, a extrema-direita, e tentam dividir os venezuelanos, criando fanáticos. Olha que loucura. Essas frases são do Maduro, não são do Alexandre de Moraes. Criando fanáticos fascistas que atacam a polícia, os parlamentares, os militares e o povo chavista nas suas comunidades. É isso que eu denuncio. Não é possível que esses tenham sido os principais instrumentos sem nenhum tipo de regulamentação. É absolutamente idêntico. Veja, quando eu digo que é absolutamente idêntico, eu resgatei aqui um vídeo com um discurso que é absolutamente indistinguível do discurso do Moraes, do discurso do Maduro, que é o discurso do Moraes. Diuturnamente, mentiras, agressões, desinformação contra a democracia, contra as instituições. Nenhuma empresa resistiria. E não resistiria porque não há uma regulamentação em relação às redes sociais. Não há uma regulamentação, e isso é um problema mundial. A União Europeia tem constituído já há 2 anos uma comissão para regulamentar. A Austrália tem uma legislação inicial dessa regulamentação. Aqui, nos Estados Unidos, o Congresso americano vem estudando essa regulamentação, porque não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém. Não é possível que as milícias digitais possam atacar impunemente, sem que haja uma responsabilização dentro do binômio tradicional, histórico, da liberdade de expressão, que é liberdade com responsabilidade. E o que ele esquece de dizer é que, na verdade, de fato, existem grupos de estudo que a Europa conseguiu passar legislações de regulamentação de rede social, que na Austrália tem essa discussão, etc, etc, e até mesmo no Congresso dos Estados Unidos. Faltou ele dizer algumas coisas nesse discurso. Primeiro, que foi miseravelmente derrotado o discurso de regulamentação nas redes sociais no Congresso americano por violar a primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Não existe essa porra desse binômio que esse infeliz inventou. Né? Não existe porra nenhuma de binômio, existe liberdade de expressão e pronto, você fala o que você quer, você pensa o que você quer e ele não é juiz de binômio nenhum, esse é um direito natural, é dado a você pelo seu criador. Mas se vocês repararem, é a esquerda mundial que defende isso. Ora, aqui existe, Alexandre, uma rede de ditadores de esquerda no mundo inteiro há pelo menos 100 anos. Ora, isso é pacífico. Não há dúvida de que esses discursos acontecem. Repara, é quase idêntica a fala dele nesse sentido ao que diz o Maduro. O Maduro diz assim, vocês acham, como especialistas, que os Estados Unidos aceitariam isso que está acontecendo? É uma questão, eles permitiriam isso? É uma questão de segurança nacional. O discurso é absolutamente idêntico ao brasileiro. Absolutamente idêntico. E ao do Lula. Ao do Lula também. Vejam o que diz Lula no Twitter. Eu acho que é preciso uma regulamentação das mídias digitais, mas ela precisa ser resultado de um longo debate entre a sociedade, especialistas e usuários dessas mídias, todos de esquerda. Não podemos confundir liberdade de expressão com o uso da liberdade para fazer maldade, ou discurso de ódio, né, aos outros, acusações falsas, bullying, incentivos a ataques. Fazer da internet um instrumento de comunicação e conhecimento para fazer o bem, e a regulamentação precisa ir nesse sentido. Eu disse isso no SBT. O discurso é absolutamente idêntico. E não só o discurso, como a prática. Como essa legislação absolutamente absurda, uma vez que não foi feito, o Congresso se recusou sabiamente a prosseguir com a censura das redes sociais, o Executivo resolveu fazer na canetada.
Tá aqui. Sobre o pretexto... De novo, notícia do site do Paulo Figueiredo Show. Essa é uma republicação da Gazeta do Povo. Sob o pretexto de defender o consumidor, o governo Lula coloca em risco os dados de milhões de brasileiros que acessam as redes sociais. Essa é a opinião de juristas ao analisarem uma nota técnica. O Congresso não fez, e o governo Lula, nas mãos do comunistaço, o Valdir Damus, emitiu uma nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, que fez mais de 90 exigências de transparência Big Tech. Então, em vez de haver um processo que passa pelo Congresso, essa longa discussão nacional que o Lula diz que deveria acontecer e tal, e que houve, e a discussão nacional foi PNC, a gente vai continuar com as redes sociais com mais liberdade e não menos liberdade. Esse é o que a população quer, a população que diz em múltiplas pesquisas que tem medo de se expressar, 60 e poucos % do país tem medo de expressar suas opiniões nas redes sociais. Já que a discussão não foi na direção que o PT queria, da mesma forma que a votação do plebiscito das armas não foi na direção que o Estatuto do Desarmamento queria, quando a população discorda da esquerda, a esquerda dá o jeito dela. E ela fez... através dessa bizarra nota técnica da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Aí está aqui, os especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo apontam vários problemas no documento. Falta de competência, ausência, porque é evidente, ausência de análise de impacto, falta de clareza sobre a segurança dos dados dos usuários, formato jurídico inadequado, e imposições esdrúxulas e ilegais às Big Tech. E ele não é o primeiro. A discussão do Elon Musk com o Alexandre de Moraes é justamente que as decisões e as imposições seguem todos esses problemas. Falta de clareza, falta de segurança de dados, formato jurídico inadequado, ausência de análise de impacto, falta de competência. E se o Alexandre pode, por que o Valdir Damus... Vadir Damus, o secretário nacional do consumidor, que é um comunistaço. Entre no pesquisa no perfil desse cara da Wikipedia que vocês vão ver o grau de comunistaço que esse cara é. Eles chamam de os especialistas da Gazeta do Povo aberração legislativa. Ele fala assim, imagina, olha que loucura, imagina possibilitar que a empresa de telecomunicações crie uma API para que qualquer um pudesse ir lá e olhar o perfil do meu celular, quem me liga, quanto tempo fica, qual é a geolocalização desse celular. Diz Hélio Moraes, advogado e professor de Direito Digital. Olha que loucura. O governo exige que as Big Techs deem acesso à informação sobre os anúncios e perfis de usuários. O documento exige que a Big Tech crie 2 APIs, que é a Application Programming Interface, interface de programação de aplicação, para disponibilizar informações relacionadas a anúncios publicitários e ao comportamento dos usuários nas redes sociais. Imagina. As APIs possibilitam a comunicação entre sistemas e, nesse caso, devem permitir que terceiros acessem parte dos dados da Big Tech. A primeira API cria 58 exigências das plataformas, algumas delas semelhantes, olha que gracinha, algumas delas semelhantes às que estavam presentes no PL das fake news, como as informações de segmentação de audiência, bababá. Essas exigências podem obrigar as Big Techs e as empresas que anunciam nelas... Deixa a reportagem para a gente aqui, Bruno, o título que eu estou lendo a reportagem. E as empresas que anunciam nelas a rever parte das suas estratégias de venda. Quanto ao uso de inteligência artificial em anúncios, o Ministério da Justiça exige que as Big Tech sinalizem conteúdos produzidos dessa forma. Já a segunda API é ainda mais obscura. Segundo juristas, pois o governo não deixa claro qual é o seu objetivo. Claro que deixa claro qual é o seu objetivo. Vamos ouvir. Essa interface permitirá que pesquisadores acessem o perfil de navegação de todos os usuários de uma rede social. Informações como a localização geográfica dos autores, histórico de navegação e possibilidade de recuperação de dados temporários, como stories ou mensagens instantâneas, devem ser disponibilizadas a empresas. O governo não explica quem terá acesso aos dados e como vai protegê-los. Assim, aí leiam a reportagem inteira, está no site do Paulo Figueiredo Show, mas é da Gazeta do Povo, e é absolutamente incrível.
A reportagem é longa, absolutamente incrível. Outra questão intrigante é que o governo apresentou todas essas exigências por meio de uma nota técnica. Notas técnicas devem ser elaboradas por especialistas e têm uma função restrita de fundamentação e orientação a determinados temas, diferente do uso feito pela Senacom. E é absolutamente... Agora, o futuro da nota técnica é incerto, mas deve ser decidido no judiciário. Claro que é o mesmo judiciário que decidiu que o CFM não podia falar sobre aborto, mas vai decidir agora que há competência para a Secretaria de Defesa do Consumidor, sei lá que porcaria é essa, para simplesmente regular as redes sociais com base na canetada, né? E isso é muito interessante. O poder dessas infralegislações de funcionarem e modificarem a vida das pessoas. A gente viu muito isso na pandemia, né? Onde estatuto de condomínio começou a ferir a Constituição e estava tudo certo. As notas técnicas da Anvisa fechavam praias, né, sem nenhum congresso, sem nenhum tipo de representação popular, sem nenhum tipo de discussão na sociedade, que o Lula diz agora há pouco que era fundamental. E esse é o caminho que esses caras inteiros, todos eles, toda a esquerda do mundo inteiro, é esse o caminho que eles querem. Eles não querem mais aceitar a verdadeira democracia, que, como disse bem o Adrilho Jorge já várias vezes, e hoje disse também no Show da Manhã, é a primeira vez que você tem, de fato, na história da humanidade, uma democracia de fala, né? Nos tempos antigos, se você for lá para o Império Romano, se alguém quisesse criticar o imperador, tinha que fazer uma pichação no muro anônima, que ninguém visse, né? Eram muito comuns os desenhos, os cartoons, as coisas zoando, mas a gente não tinha. Durante os períodos revolucionários, você tinha lá as prensas, os panfletos anônimos, etc, etc, mas esse momento onde todos têm voz e todos têm a possibilidade de serem ouvidos, isso é a primeira vez na história da humanidade. E a gente percebeu que enquanto isso acontecer, a esquerda vai desaparecer do planeta. E eles não vão deixar isso acontecer. Por isso que para mim é absolutamente loucura em um país onde nada é respeitado, onde existem acordos clandestinos entre o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e as Big Tech. Lembrem, o Elon Musk disse, olha, eles clandestinamente queriam que eu fizesse censura das redes sociais, sem sequer vocês saberem e você achando que sou eu. Eu não tenho dúvida que a censura que eu estou sofrendo aqui, que o Fio Diário está sofrendo aqui, apesar das mais de 12 mil pessoas já nos acompanhando, que isso é fruto de acordos clandestinos do STF e do TSE com as empresas de rede social. Eu, inclusive, estou preparando aqui nos Estados Unidos com os meus advogados uma notificação extrajudicial nos Estados Unidos para entender por que o meu canal está sendo escondido, né? Aliás, eu peço a você observar se está assistindo o programa, mas os vídeos do meu canal, que tinham 100 mil visualizações, passaram a ter 14, 15. O canal crescia, chegou a crescer 3, 4 mil pessoas por dia de número de inscritos, e agora não cresce mais. E quando você vai ver o número de recomendações, os meus vídeos são recomendados para 3% das pessoas no YouTube que não são inscritos no canal. Então eu falo, vê se você está inscrito e ativa as notificações, caso contrário eu não vou aparecer para você, mesmo que você adore o Paulo Figueiredo Show. Eu também não coloco tanto conteúdo assim, então é bom que você ative as notificações. Mas o mais preocupante dessa história inteira, né, é claro, essa notificação pode não surgir absolutamente nenhum efeito, mas é importante que a gente vá fazendo os registros e depois, para a gente responsabilizar eles, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas há uma preocupação enorme com os seus dados. Porque você pode estar achando que está com o perfil Lero 263248 e achar que você está anônimo, mas você está absolutamente exposto. As redes sociais têm e elas fornecem às autoridades de bom grado, porque eles partilham da mesma ideologia, né? Eu tenho a informação de que há muitos recursos pendentes das redes sociais, do YouTube, do Twitter, etc., contra o Supremo Tribunal Federal, recursos esses que nunca são julgados, mas independente disso, e alguns deles não são julgados porque o André Mendonça, o filho da puta do André Mendonça, pede vistas desses processos, né?
essa indicação genial do Bolsonaro, terrivelmente evangélico, para o Supremo Tribunal Federal. Mas as redes sociais, apesar desses recursos, elas adotam muitas vezes essa censura dos conservadores de bom grado. De muito bom grado. Então, vejam vocês, eu não entendo como qualquer um de vocês pode estar usando a internet no Brasil sem um VPN. Eu não consigo entender. E tudo isso que nós falamos agora sobre a regulação, isso perde o efeito e o objeto com o VPN. O VPN permite que você acesse as suas informações com privacidade, sem que o Vadir Damus possa determinar que as redes sociais abram para os pesquisadores. Você efetivamente passa a ser protegido. Você volta à sua privacidade. Ele impede que o Alexandre retire sites do ar, ele impede que o Alexandre retire perfis do ar, você volta a ser dono da sua internet. E você que não tem um VPN hoje em dia, e é por isso que eu estou todos os dias falando em todos os programas para você baixar um VPN. Tem um link aqui na descrição para você baixar o Proton VPN, que é o melhor dos VPNs. É absolutamente o melhor dos VPNs. Custa no plano anual, tá aqui, $4,49 no plano de 2 anos e $4,99 no plano anual. E ainda tem, se você for ali no cantinho inferior, no link aqui da descrição, tem uma versão gratuita. Você tá ferrado, tá quebrado, tá ruim de grana, não tá conseguindo pagar as contas, pô, usa pelo menos a versão gratuita, mas não deixe os seus dados expostos. Sabe-se lá em que listas você vai parar. Vocês sabem que todos os meus apoiadores, eu mantenho o registro em servidor próprio nos Estados Unidos. Absolutamente protegido das arbitrariedades do Alexandre. Então você tem que buscar da melhor forma possível a sua privacidade. Eu recomendo o Proton VPN, já falei, o meu objetivo é que quando... E o Alexandre já disse isso. Não adianta eu ficar bloqueando, tem um processo escrito nas decisões que a gente viu que o Congresso divulgou, ele fala, não adianta bloquear apenas no Brasil porque as pessoas podem acessar por VPN. Ele sabe do VPN e ele morre de medo do VPN. Só que a jurisdição dele termina no Xandaquistão. Então não há nada que ele possa fazer a esse respeito. O que você pode fazer, a sua obrigação é baixar um VPN. O melhor de todos é o Proton e o link está na descrição. Mas o ditador cabeludo da Venezuela continua morrendo de inveja do ditador careca do Brasil. Eu deveria ter resgatado no programa de hoje o vídeo onde o Alexandre de Moraes, antes das eleições, antes do 8 de janeiro, falava assim, ria, brincava e falava assim, nos Estados Unidos eles prenderam mais de 1.000 pessoas. Nós prendemos pouco ainda, temos que prender mais. Eu estou parafraseando ele aqui. E, no final das contas, ele prendeu mais de 2.000. Né? Mas o ditador da Venezuela ficou com inveja. Falou, pô, menos de 1.000 parece que você não participa do clube. E, nesse momento, nós temos um número que o chavismo já prendeu 1,1 mil manifestantes e você tem 23 mortos. Tá aqui, desde o início dos protestos na Venezuela contra o ditador Nicolás Maduro, 1.102, ainda menos do que o Brasil, manifestantes foram detidos pela polícia política do chavismo, que não a nossa Polícia Federal. Além disso, 23 pessoas morreram em virtude dos atos. Aqui no Brasil, não chegamos a esse nível, tivemos o Clesão e tal, mas tivemos bem mais do que 23 vidas arruinadas. Os dados são do Foro Penal, uma ONG defensora dos direitos humanos, que no Brasil nunca vi falar nada a respeito. Várias entidades do terceiro setor acompanham a onda de repressão na Venezuela. No Brasil, ninguém acompanha. 1.100 mortos é menos do que a gente tem no Brasil. E agora, o receituário nazi-comunista. Maduro quer criar campos de concentração para opositores. Nicolás Maduro, declarado reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, sem apresentar as atas de votação,
deu novo passo para tornar a sua ditadura ainda mais escancarada com a construção de centros prisionais de segurança máxima para manifestantes detidos nos processos eleitorais. Decidir criar prisões de segurança máxima para todas as gangues de nova geração, milícias digitais, né? Como se refere aos venezuelanos críticos do regime, que estão envolvidos em guarimba, termo pejorativo usado pelo chavismo para chamar a oposição, e ataques criminosos. E não há perdão, ou seja, sem anistia, no quadro da Constituição e das leis para isso. Vamos fazer uma aposta para ver se essas prisões conseguem a reeducação e convertê-las em espaços produtivos. Lembram das falas dos ministros do STF sobre para reprogramar a mente das pessoas? Aliás, os campos de concentração não deveriam ser novidade. O Brasil teve e tem campos de concentração. Ora, eu preciso lembrar, isso aqui, essa imagem, por exemplo, é uma imagem dos presos do 8 de janeiro. Esse campo de concentração existiu no Brasil. Alguém precisa... Consegue aumentar o espaço da tela, Bruno? Isso existiu no Brasil. Alguém precisa lembrar que essa realidade, que não é vista pelas ONGs internacionais, não é fictícia e possível para o Brasil. Ela é uma realidade que aconteceu no Brasil, em escala maior do que a da Venezuela. Quando eu digo que a diferença é o cabelo, não é brincadeira. Tem o vídeo do campo de concentração aí, Bruno? Raposo! Ama Raposo! Não, esse não. Esse. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida olha a cara das pessoas. Mãos do meu Jesus que vivo está. Isso tudo não é na Venezuela. Isso tudo é no Brasil. Eu preciso lembrar isso a vocês. Enquanto o Reinaldo Azevedo diz que o Maduro é bolsonarista, e eu expliquei no programa anterior o que é gaslighting, o que é enlouquecimento, eu preciso lembrar você que você que está me assistindo, parte dessas 13 mil pessoas que estão nos assistindo, você não é maluco. Você não enlouqueceu. Maduro não é bolsonarista. Maduro é o Alexandre de Moraes de peruca. Ou com implante. Ou o Lula. A esquerda é isso. Você não vê nenhum candidato de direita no mundo dizendo que precisa regular o discurso da esquerda. Nenhum. Você nunca ouviu o Trump dizendo isso. Você não vai ver a Le Pen. Você não vai ver os conservadores no Reino Unido. Você não vai ver Bolsonaro. Você certamente não vai ver o Milei. Isso não é coisa de bolsonarismo, Globo News. Isso é o que vocês defendem. Todos os dias, no ar. O que vocês defendem é esse ditador que pega pessoas com câncer e não tem misericórdia nem das pessoas com câncer. Essas notícias do Alexandre são as da última semana. Para quem não viu isso aqui, isso é uma coisa absolutamente... é de vomitar. Alexandre de Moraes nega a retirada de tornozeleira de ré do 8 de janeiro por tratamento de câncer. Sem anistia, sem perdão, como diz Moraes, como diz Maduro. O ministro do STF adotou uma postura severa ao negar o pedido de suspensão da medida cautelar de monitoramento eletrônico feita pela defesa de Karina Rosa dos Reis, ré envolvida nos atos de 8 de janeiro. A defesa havia solicitado a retirada da tornozeleira
para que a ré pudesse submeter a tratamento de câncer. De câncer. E dizem que em estado preocupante. Mesmo com a delicada condição de saúde de Karina, Moraes decidiu, com base na documentação apresentada, que foi considerada insuficiente simplesmente por não especificar a data dos exames ou do início do tratamento. Como se fosse fácil você descobrir a data dos seus atendimentos no Brasil, no SUS. Viva o SUS. O ministro decidiu que o pedido não demonstrava necessidade. Não há motivos para o atendimento do pleito de suspensão da monitoração eletrônica. Um câncerzinho é motivo. Ele ressaltou que cabe a requerente de posse da data do exame, da cirurgia, internação ou do relatório médico dirigir-se ao STF pleiteando a flexibilização. Essa é só essa semana. Alguma ONG internacional, fez algum comentário? O que será que acontece se alguém xingar o Nicolás Maduro no aeroporto, digamos assim, em Roma? Porque também nesta semana, o advogado da família que foi acusada de hostilizar o Moraes aponta o erro da decisão. O advogado Ralph Tortman, que atua na defesa dos Mantovani, apresentou um novo recurso nessa semana no caso que envolve o aeroporto de Roma. Na ação, ele pede ao Dias Toffoli acesso à gravação original das câmeras de segurança para submetê-la a uma perícia independente. Isso segundo porque, olha que loucura, a gente tem um advogado dizendo que o conteúdo foi adulterado pela Polícia Federal. A Polícia Federal está sendo acusada por um advogado de ser uma organização criminosa que adulterou provas para favorecer o ministro do STF. É a segunda. Atualmente, o material pode ser apenas consultado no STF pela defesa com horário marcado e não pode deixar a sede do tribunal. Por quê? Eu vou fazer aqui a pergunta que todos nós deveríamos estar fazendo. E eu falei na época que aconteceu, eu falei assim, olha, se essa história for verdade, vocês devem lembrar, eu acho que não sei se eu estava na Jovem Pan ainda, não sei aonde eu estava, mas eu falei assim, olha, se for verdade o que o Alexandre de Moraes está dizendo, nós vamos enxergar neste domingo, o STF vai ter vazado esse vídeo para o Fantástico. Se esse vídeo não tiver no Fantástico nessa semana ou na próxima, vocês podem ter certeza que o Alexandre de Moraes está mentindo sobre o que aconteceu naquele aeroporto. E mais de ano se passou e até agora nós não sabemos o que aconteceu no aeroporto de Roma. E claro, tem todos os problemas de processo penal, aí os caras não deveriam estar no STF, enfim, não vou nem entrar nisso aqui. Eu vou entrar no materialmente. Cadê a porra do vídeo do que aconteceu no aeroporto de Roma, Alexandre? O Dias Toffoli? Por que o Brasil não pode saber? Por que vocês podem saber mais do que nós? Se vocês trabalham pra gente, não nós trabalhamos pra vocês. A gente sabe a resposta. Mas a conta de vocês vai chegar. De todos vocês vai chegar. Até lá vocês vão continuar pegando essas pessoas perigosíssimas, como a moça do 8 de janeiro que pintou uma estátua de batom e aceitar a denúncia criminal contra ela. Perigosíssima essa moça. Essa senhora é uma meliante. Maduro tá certo, tem que cuidar toda a força da lei, Supremo Tribunal Federal para essa moça, onde já se viu. Já pensou se todas as estátuas do país começassem a ser pichadas de batom? Ah, não, esqueci.
Quase todas as estátuas do Brasil estão pichadas, mas com grafite de criminosos na rua, vândalos, que não sofrem absolutamente nenhuma sanção do Estado brasileiro. Mas a mocinha, essa senhora aqui, dá para ver que a cara dessa pessoa era praticamente um Hannibal Lecter. Né? Essa moça, uma clara evidência, essas pessoas que estão em volta dela, essa família dela. Importante até que essa moça seja afastada, né, da família. A cara dela, de meliante, te vê claramente que ela é assim, porra, ali fechada com o Fernandinho Beiramar. Ah, não, se fosse, estava solta pelo STF. Mulher do batom. Do batom. E claro, a gente não pode esquecer, ainda nessa semana, o caso do Daniel Silveira, que nós trouxemos o advogado aqui dele na semana passada, continua preso há mais de 100 dias, assim como tem deputado preso, ex-deputado preso na Venezuela, a gente tem o do Brasil preso há mais de 100 dias ilegalmente. E claro, há o caso cada vez mais ridículo do Felipe Martins, que foi objeto de uma excelente coluna do Glenn Greenwald, que eu recebi do WhatsApp do Bolsonaro. Né? Quem diria? Eu sempre elogiava o Glenn Greenwald, eu era massacrado por isso. Quem diria que eu ia viver para receber no meu WhatsApp uma reportagem do Glenn Greenwald enviada pelo presidente Bolsonaro? Olha que mundo louco, dentro da Folha de São Paulo, falando mal do Alexandre de Moraes. Eu falei, caraca, isso é muito louco. O presidente Bolsonaro está me mandando... Se eu viajasse no tempo, para 3 anos atrás, e dissesse assim, olha, Paulo, vai ter um dia que você vai receber do Bolsonaro, por WhatsApp, uma reportagem do Glenn Greenwald falando mal do Alexandre de Moraes dentro da Folha de São Paulo. Eu digo a você, não tinha a menor chance de eu acreditar num negócio desse. Mas o mundo efetivamente dá muitas voltas. E não só o Glenn publicou, mas eu tiro o chapéu, porque ele é advogado, né? Aliás, é mais um jornalista que é chamado de blogueiro, apesar de ter um Pulitzer, porque ele não é jornalista de formação, né? O Glenn é advogado constitucionalista, inclusive. E tá ele na Folha de São Paulo. Eu vou ler só uns trechos aqui para você. O princípio de que um cidadão só pode ser preso depois que se prove em um julgamento justo que cometeu crime é fundamental para qualquer sociedade livre. Essa é a premissa que fundamentou as reportagens da Vaza Jato no Intercept e a mesma que levou o STF a anular as condenações de Lula por Sérgio Moro. Doloroso, né? A prisão sem julgamento, mas é bom porque agora o Alexandre está apanhando pela esquerda, ele não está apanhando mais pela direita, ele está apanhando pela esquerda. A prisão sem julgamento justo é um dos atos mais graves que o Estado pode cometer. Existem circunstâncias muito restritas e raras em que isso pode ocorrer. A prisão preventiva é uma medida de caráter excepcional e se justifica para prevenir situações que podem colocar em risco um resultado judicial justo. Por exemplo, quando um acusado pode obstruir uma investigação ou apresenta um grande risco de fugir do país. Aí ele faz o paralelo com a Lava Jato, fala do Gilmar Mendes, de como o Gilmar Mendes era um grande defensor, né, desse estatuto. O Gilmar Mendes, que hoje virou carrasco, era o garantista. Aí ele entra aqui, no caso de Martins, Moraes justificou a prisão com base na alegação de que o ex-assessor havia deixado o Brasil a bordo de um avião presidencial, babá. Em outubro de 2023, um colunista do Metrópolis afirmou equivocadamente, acho que foi aquele Igor Gadelha, vale nada, que Martins deixou Brasília e foi para Orlando e evaporou. Aí eles utilizaram a reportagem para isso. E ele conta todo o histórico e diz assim como ocorre com todos os cidadãos, Felipe Martins deve ser punido se for provado em um julgamento justo cometeu algum crime. Mas ele nunca foi acusado, assim como eu nunca fui, acusado de ter cometido crimes, muito menos condenado por eles. Está claro há muito tempo que a base para a ordem de prisão, olha essa que frase forte, está claro há muito tempo que a base para a ordem de prisão de Martins por Alexandre de Moraes, antes do julgamento, é falsa.
A base é falsa. Martins está há quase 6 meses na prisão com base em uma alegação falsa. Já passou a hora de ser libertado. E eu conversei com o Glenn a esse respeito, e eu compartilho dos paralelos que ele faz com a Lava Jato, com as diferenças, né? O Alexandre faz muito pior. O devido processo legal é muito mais violentado. E a outra diferença que eu falei foi: o Sérgio Moro era bem mais frouxo que o Alexandre. Bastaria essa reportagem na Folha de São Paulo para o Sérgio Moro ter liberado uma preventiva porque estava pegando mal. Enquanto o Moraes não tem, ou quase não tem, constrangimento algum. Essas são as grandes diferenças. Mas não dá para negar que a gênese do desrespeito ao devido processo legal, se não toda ela, mas uma boa parte dela, estava na Lava Jato. Claro que estava. Obviamente estava. E eu digo que a conta vai chegar. E vai chegar. Moraes vai pagar pelo que ele fez. Vai pagar pelo que está acontecendo. Nessa vida ou na próxima, mas eu prefiro que seja primeiro nessa. A gente continua trabalhando duro. Eu volto a dizer, aqueles que acham que não vai haver um projeto de lei apresentando sanções contra o Brasil, as pessoas estão redondamente enganadas. Aqueles que acham que é blefe, as pessoas estão redondamente enganadas. Os trabalhos continuam. No dia 11, eu tenho reunião. O Congresso dos Estados Unidos está em recesso, então os parlamentares não estão trabalhando, mas no dia 11 eu tenho reunião com eles para falar a respeito do projeto de lei. No dia 5, jantar com Maria Elvira Salazar, vamos tratar desse assunto. Assim, vai acontecer, é uma questão de tempo. Quer dizer, eu não controlo todos os elementos, né? Eu não sou congressista aqui para apresentar projeto de lei. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Eu acho, a minha aposta é que vai acontecer. As conversas estão muito avançadas, já tem rascunho, já vi 4 ou 5 rascunhos do projeto. Quando eu falo com as pessoas, e aí, etc, etc, vamos apresentar, setembro na volta do recesso legislativo, vamos apresentar. Já tem apoio, mais de 20 deputados já falaram para mim, eu vou apoiar o projeto de lei. E esse é o início, porque no final das contas, quem precisa responsabilizar o Moraes são as instituições brasileiras. Esse é só um empurrãozinho. No final das contas, como vocês podem ver até na Venezuela, se o povo não resolve seus próprios problemas, e eu espero que nós não cheguemos a uma situação irreversível, como parece ter virado da Venezuela, embora, como eu demonstrei aqui, em vários aspectos nós já estejamos numa situação pior, nós temos algumas coisas que são melhores, né? O Brasil tem uma elite com interesses próprios e poder muito menos centralizadas do que existe dentro da Venezuela, né? O poder econômico, a cooptação das forças militares na Venezuela é muito maior. Eu acho que, embora nós temos o pior comandante do exército da história do Brasil, que, aliás, o general Tomás, não adianta ficar mandando recadinho que tá atrás de mim, não. A puta que te pariu, não tenho medo de você não, porra. Vou botar a inteligência do exército para investigar esse cara. Chupar, eu tenho medo de inteligência do exército? Porra. Já falei isso milhões de vezes. O sobrenome é Figueiredo. Pergunta em volta o que significa o sobrenome Figueiredo. Acho que eu vou ficar mandando recadinho por terceiro. Que coisa de babaquinha. Quer me procurar? Pede meu WhatsApp, vem falar comigo. Diz que eu tô errado. Diz que eu tô errado nas afirmações que eu faço. Em vez de ficar fazendo encontrinho com jornalista, encontrinho com não sei quem, recadinho. Olha, o general, o comandante do exército está puto com você, Paulo Figueiredo. Eu caguei, porra. Não durmo com o comandante do exército. Esses caras acham que são muito mais poderosos do que são. Não tenho medo de nenhum deles. Vai fazer o quê? Vai me jogar na prisão? Eu já tive. Sobrevivo. Daniel Silveira vai sair da prisão. Vai sair da prisão herói. Você passa um perrengue um tempo e sai mais forte, pô. Eu, hein? Recadinho, coisa de baitola. É o nível, né? Mas apesar desse borra-botas lá,
como comandante do Exército, as nossas Forças Armadas como um todo não sofreram o mesmo processo da Venezuela. Podem pecar pela omissão, o que é grave, mas não estão no mesmo estágio de subserviência que estão as forças da Venezuela. Então, você tem os limites da força. Você tem a Polícia Federal tá com câncer em estado de metástase, mas tem muita gente boa ainda dentro da Polícia Federal. Muita gente boa. E as outras forças policiais, eu diria que são totalmente desalinhadas com o governo, com o Alexandre. Ou vocês acham que as forças policiais, a PM do Rio de Janeiro, a PM de São Paulo, é feliz com as decisões do STF, que soltam os bandidos que eles arriscam a vida para se defender? Que defendem a criminalidade, que defendem o tráfico de drogas? É claro que não. Você pode continuar garantindo que eu faça o meu trabalho. Seja o meu trabalho jornalístico, seja o meu trabalho na luta pela liberdade de expressão. Só tem um caminho para você fazer isso de forma segura, que é através do meu site, paulofigueiredoshow.com/apoio. O link está na descrição e é uma quantia absolutamente diminuta, apesar do dólar ter disparado ontem para quase R$6, ainda continua sendo menos que uma promoção do Big Mac, com um pouco mais de $5 por mês. Se você usar o cupom de desconto aqui embaixo, você pode apoiar meu trabalho. Eu preciso de muita gente apoiando meu trabalho. Preciso de muita gente. Esse é o segredo. É por isso que eles fazem, por isso que eles bloquearam as minhas redes, por isso que eles querem que eu me asfixie. No ano passado, graças a Deus, eu tive algum sucesso na minha vida e tenho alguns bens que não estão bloqueados, apesar da maior parte dos meus ativos estarem no Brasil bloqueados pelo Alexandre há 1 ano e 8 meses, eu consigo me manter, mas no ano passado eu sangrei uma fortuna, porque a minha atividade jornalística não paga a minha vida. E a maneira, e obviamente empresarialmente, as opções ficaram bem mais restritas com toda essa perseguição em torno de mim. A maneira que eu perde anunciante, etc. A maneira que eu consigo financiar é através do seu apoio. E, óbvio, $5 por mês não faz verão, não paga as contas, não paga estúdio, não paga equipe. As 9 pessoas que trabalham hoje para mim, todas elas, inclusive, gerando emprego no Brasil, né? Mas, se a gente tiver milhares e milhares de pessoas apoiando, aí a gente consegue ir adiante. Então, é um pouco do que eu peço a vocês, é um pouco da consideração com a responsabilidade individual. Se vocês podem continuar apoiando o meu trabalho, eu peço que você clique aqui, perde um segundo, clica aqui, não vai fazer tanta diferença assim no seu orçamento, comer menos um Big Mac por mês, aliás, vai fazer bem para a tua saúde, e vai garantir o meu trabalho. E assim, de forma pulverizada, não tem como, esse é o desespero desses caras, eles não tem mais como ir em um agente e me ferrar. A coisa ficou muito fragmentada, são milhares de apoiadores, tudo descentralizado, em plataforma própria, não tem mais um locals para ele ir atrás e me ferrar, né? Então, a gente vai tornando a vida desses caras mais difíceis. Eu conto com o seu apoio e, obviamente, se você está numa situação financeira melhor, se você é um desses que está numa... Isso, graças a Deus, tem bastante. Se você está bem sucedido, onde, poxa, $50 para você não vai fazer tanta diferença assim, e você quer se engajar em alguma coisa maior, eu convido você a ser meu patrono Gold. Ontem nós tivemos reunião de patrono Gold, tivemos 50 patronos Gold na reunião, e a gente passou 2 horas e 40 minutos de bate-papo. Marcamos a nossa primeira reunião de patrono Gold aqui em Orlando, nos Estados Unidos, em janeiro. E é muito legal ver o grupo de WhatsApp que me sugere pauta, que me manda link, que me manda coisa, onde as pessoas têm acesso direto a mim, também por e-mail. É muito legal a nossa reunião, o nosso bate-papo, as pessoas vão se tornando conhecidas umas das outras, vão se formando grupos de amizade, pessoas que são bem-sucedidas. É um filtro bom, porque $50 por mês garante que são pessoas bem-sucedidas no que fazem e também pessoas que são comprometidas com uma expansão da mente delas, entender o que está acontecendo no Brasil, porque não está gastando $50 jamais num tênis, numa viagem, numa coisa material, num jantar. Está gastando, sim, em financiar e garantir o trabalho de alguém como eu. Isso me deixa muito feliz. Todas as reuniões têm sido muito produtivas e eu tem todo mês, e os contatos têm sido muito bons. Eu também tenho sido muito bacana
para me abastecer intelectualmente e para eu fazer novas amizades. Vamos falar de Estados Unidos? Quem quer falar de Estados Unidos? Né? Vamos falar dos Estados Unidos. Tanta gente me pedindo para falar. Hoje a Kamala Harris escolheu o vice dela, o Tim Walz, o governador do Minnesota, como vice. Esse cara com essa careca simpática aí, já que a gente estava falando de careca, tem esse cara com essa careca simpática, o Tim Walz. E foi uma surpresa para todo mundo, porque todo mundo imaginava que ela fosse indicar o Shapiro. Ele era super cotado, o que faria mais sentido, porque apesar dele ser obviamente de esquerda, ele é um cara mais alinhado com o establishment judeu, o que faria uma sinalização os judeus são muito poderosos nos Estados Unidos, né? No mundo inteiro, mas são muito poderosos nos Estados Unidos. Então, para a comunidade judaica que se distanciou muito nesses últimos anos porque a esquerda se tornou basicamente antissemita e nazista, seria uma sinalização em direção simpática à nomeação do Shapiro, e no final das contas não foi. Houve o nome do Tim Walz, que é uma sinalização na outra direção. É uma sinalização para a base radical do Partido Democrata. E eu coloquei no site do Paulo Figueiredo Show um perfil de quem é o Tim Walz. Vale muito vocês olharem quem é o Tim Walz. Isso aí, Bruno. 7 coisas para você saber sobre o radical de esquerda Tim Walz. E existe uma reportagem de fraude e corrupção do auditor legislativo do Minnesota, que descobriu que um dinheiro de milhões e milhões de dólares enviado para a ONG que não foi contabilizado, fraude com dinheiro de ONG para criança, inclusive. Nós temos a posição dele. O Walz assinou uma legislação que permite que menores façam cirurgia de mudança de sexo no Minnesota, ou seja, ele é tão radical que ele promoveu uma legislação que permitiu que crianças façam mudança de sexo, ou seja, sejam mutiladas crianças. Ele também assinou uma lei que exige que as escolas forneçam produtos menstruais nos banheiros masculinos. Esse é o nível de radicalismo. Ele é o cara que teve toda aquela confusão em Minneapolis, né, depois da morte do George Floyd, que ele deixou o pau torar, deixou o estado inteiro pegar fogo, e a gente teve toda aquela confusão gravíssima lá, realmente, literalmente, as coisas pegaram fogo lá debaixo dele. Ele oferece matrícula gratuita nas universidades do estado para imigrantes ilegais. Outra, carteira de motorista. Aqui nos Estados Unidos você só pode tirar carteira de motorista sendo imigrante legal. Os imigrantes ilegais do Minnesota podem tirar carteira de motorista graças ao Walz. Isso, lembrando, carteira de motorista, inclusive, é um caminho que as pessoas utilizam depois como identificação para votar, e acaba favorecendo muito a fraude eleitoral. Ele é uma pessoa que apoia abertamente o socialismo, e ele também foi um membro radical da Câmara dos Representantes, um dos deputados mais radicais de esquerda da Câmara. Quando ele foi deputado, ele teve uma pontuação onde 0 é totalmente radical de esquerda e 100 é totalmente, digamos, radical de direita. Ele teve uma pontuação de 13. Curiosamente, aí quem pegou o número 13, ele teve uma pontuação de 13%. Já foi preso por dirigir bêbado, disse que é um dos que defendeu Joe Biden, dizendo que era um preconceito etário a gente querer que uma pessoa senil não estivesse na Casa Branca. Enfim, tem todos os itens aí da reportagem no site do Paulo Figueiredo Show. Tem inclusive um vídeo do Tim Walz que eu quero passar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de quem é esse cara.
reach out, make the case. And for one thing, don't ever shy away from our progressive values. One person's socialism is another person's neighborliness. O que ele está dizendo, para quem não entende inglês, o que ele acabou de dizer é o seguinte: para a gente não se envergonhar dos nossos valores progressistas. O que é socialismo para alguns, para outros eu vou traduzir aqui como camaradagem ou irmandade. Ele sequer se envergonha de ser um socialista. E algumas pessoas estão surtando, porque a gente começou a ter pesquisas de opinião mostrando que a Kamala Harris está liderando as pesquisas. E eu comecei a receber, inclusive dos meus patronos hoje, muitos pedidos para comentar essas pesquisas, né? E eu vou comentar, né? Você pega essa pesquisa nacional, onde o Trump com 40, a média das últimas pesquisas, onde o Trump está com 44,4 e a Kamala com 45,9. Aumenta um pouquinho isso para mim, Bruno. A mudança no último mês, onde a gente teve o Trump cresceu 1,4 na média das pesquisas, mas a Kamala cresceu quase 9 pontos. Você deixa isso na tela aí para a gente, Bruno. Pode voltar ao tamanho anterior, mas deixa isso na tela para a gente enquanto eu comento. Vários sites de projeção de aposta, inclusive o Polymarket, que eu chamei aqui a atenção, que chegaram a dar o Trump com chances de vitória de 2/3, depois da subida que a Kamala Harris teve nas últimas pesquisas, 9 pontos, é muito significativo. Eles passaram a dar a Kamala com uma pequena margem de favorita, 52-48. E eu falei para os patrões que eu ia comentar hoje no programa essas pesquisas, mas eu vou fazer com uma certa parcimônia, porque eu digo que esse é um momento muito instável, confuso, para você comentar mudanças de pesquisa, porque, simples assim, não porque a Kamala esteja à frente, mas é porque as peças estão se ajustando. A gente está num momento onde a Kamala está noticiando, desde da saída do Joe Biden, a Kamala está tendo 100% da atenção do noticiário em todos os canais como novidade. Ela passou a ser pintada pela imprensa de esquerda como uma pessoa positiva, e nós estamos vivendo o que se chama aqui, eu antecipei que isso aconteceria no programa, então não tem surpresa aqui para a maioria de vocês que acompanham, que se daria início ao período de honeymoon, né, a lua de mel com a Kamala Harris, onde ela só recebe a atenção positiva. O próprio Trump não tem tido muita atenção na imprensa e tem reagido pouco a Kamala Harris. Então as pessoas sabem que a Kamala Harris não é o Joe Biden, sabem que ela é uma mulher, sabem que ela é supostamente negra, embora ela diga que em outros momentos que é indiana, sabem que ela é filha de imigrantes, e indianos não são classificados como negros, né? As pessoas sabem só as condições naturais dela, mas praticamente não se ouve a Kamala Harris falar. A gente está num momento onde as pessoas simplesmente não têm acesso a Kamala Harris de verdade. E eu digo, e disse que a Kamala Harris, depois de Joe Biden, era a minha candidata predileta, porque esse efeito que a imprensa está tendo em relação a ela, teria em relação a qualquer outro. O que as pessoas vão ter contato, inevitavelmente, ao longo do processo eleitoral, é que a Kamala Harris é uma das pessoas mais odiosas que a gente já viu na vida, uma pessoa repugnante, uma pessoa esquisita e quase tão imbecil quanto a Dilma Rousseff falando. Ora, a Dilma Rousseff foi eleita presidente, e é possível que a Kamala Harris seja eleita também presidente. Mas será que isso vai permanecer até as eleições? Num certo sentido, é incrível como a mídia ainda tem a capacidade de transformar a opinião de tantas pessoas. Mas será que vai continuar mantendo isso até as eleições? Será que vai conseguir esconder a Kamala Harris até as eleições? Ela fugiu do debate da Fox News, para o qual o Trump desafiou ela, mas há outros debates e haverá outros debates. E a mídia escondeu um Joe Biden demente com a desculpa do Covid em 2020, mas será que eles vão conseguir fazer de novo? Eu, particularmente, se vocês querem a minha opinião, eu acho improvável. Eu vejo um clima nos Estados Unidos, lembrem-se, onde, na minha melhor avaliação, Joe Biden não ganhou, né? Mas eu vejo, mesmo em 2024, um clima muito diferente do que a gente tinha. A gente estava naquele momento com Covid, com George Floyd,
com um certo cansaço com a figura do Trump, com toda essa coisa de lacração, o wokeismo, diversidade, igualdade e inclusão, o ESG, tudo isso estava no auge. E hoje eu acho que a gente está um pouco cansado disso. Há uma saudade do Trump. Nós estamos vendo agora pessoas que a gente nunca imaginava que fosse apoiar o Trump, apoiando o Trump. As pessoas já percebem que o discurso de que o Trump destruiu a democracia é falso. A gente sabe que tudo que falavam praticamente sobre o Covid era uma farsa. Aliás, eu não sei se vocês viram um especial novo do Netflix do Joe Rogan, que é bem engraçado, mas ele faz uma piada nessa direção, né? Ele falava assim, pô, antes de 2020, antes do Covid, eu acreditava em tudo que me falavam. Agora eu acredito em todas as teorias da conspiração, acredito no Pizzagate, acredito que a Michelle Obama tem peru, acredito que o homem não foi para a Lua, né? A piada é boa porque é um pouco do sentimento de todo mundo, né? Aquele foi um momento de virada, e eu acho que essas pessoas passaram a se revoltar mais e mais com o establishment, com a imprensa, e o nível de credibilidade caiu muito. A economia está um caos. Vocês viram a segunda-feira sangrenta, o desastre que foi, e ninguém da Kamala Harris comentou. Agora, é importante dizer, inclusive, com esses números aqui, 44,4 a 45,9, 1,5 ponto de diferença, da Trump. Lembrem, essas são pesquisas nacionais. Eu já falei aqui no programa inúmeras vezes que as melhores projeções... Olha, basta dizer o seguinte, a Hillary perdeu com folga do Trump, mesmo tendo 2,1 pontos a mais que ele no colégio eleitoral. Os votos dos democratas hoje estão mais concentrados e não menos concentrados, principalmente nos estados onde eles conseguem manipular e nos distritos onde eles conseguem manipular e imprimir voto à vontade. Mas estão mais concentrados. As melhores estimativas dão conta de que os democratas precisam de 4 pontos, não nas pesquisas, nas urnas, nas eleições nacionais, no voto popular para levar a eleição. E as pesquisas sempre, historicamente, nos últimos anos, têm favorecido os democratas. Então, esse cenário que a gente está vendo aí, ainda é um cenário que dá a vitória do Trump. Muito provavelmente. Né? Muito provavelmente. Então, este cenário da média dessas pesquisas ainda dá a vitória para o Trump. Não é uma situação tão folgada e certamente não será, eu sempre disse isso aqui, não será uma eleição folgada para o Trump, mas ainda é um cenário favorável para ele. Principalmente porque 9 pontos de crescimento é um crescimento impressionante nos últimos meses, nas últimas semanas, mas os democratas estão gastando todo o dinheiro que podem em anúncio para tentar decolar a Câmara e mostrar a força dela agora. Dinheiro que a gente não sabe se eles vão ter para manter nesse ritmo durante toda a eleição. É impossível você assistir um vídeo no YouTube sem assistir um vídeo da Kamala Harris. Impossível. Significa que eles estão, inclusive, fazendo anúncio para quem não é do público deles. Porque eu praticamente não vejo nada de democrata e sou impactado pelos anúncios deles. Como que eles vão conseguir manter isso quando os vídeos da Câmara, quando os debates, quando as falas delas começarem a aparecer? Como que vai continuar? E é um cenário dinâmico, a gente tem que acompanhar, né? Eu avisei que, por exemplo, que tinha chance do Biden não ser candidato. Onde é que você ouvia isso? Não ouvia isso em lugar nenhum. Só praticamente aqui. Não tinha cobertura dos outros veículos, etc, etc. Só que toda hora uma coisa muda. E uma coisa muda no cenário. Eu posso dizer para vocês, a cara nesse momento, a tendência nesse momento, o sentimento nesse momento é de que o Trump vai ganhar. Mas não dá para prever o futuro. E também não dá para ficar maluco, porque as pesquisas vão mudar. E você não tem como adivinhar o que vai acontecer para frente. Alguém tinha como saber que o Biden ia fazer um debate completamente gaga? Não tinha. Alguém tinha como saber que um doido ia atirar no Trump? Não tinha. Então a gente vai analisando as coisas conforme vão acontecendo, com humildade em relação à realidade. Nas próximas semanas, me parece que a lua de mel da Câmara deve durar ainda por algumas semanas. A gente tem a convenção democrata, só vai dar elas nas notícias, talvez ela suba até um pouco mais. Mas uma hora a novidade dela simplesmente ser a candidata passa. E o ciclo de notícias muda. E o fato
é que esse é o ticket, né, a chapa mais radical e mais socialista da história dos Estados Unidos. Por um cara que escreveu um curso chamado Fim da América e do Mundo Como Conhecemos, é uma dessas previsões se realizando, né? Mas a gente não vai ficar aqui refém das pesquisas com toda semana, porque senão você fica igual uma biruta mudando para cada um dos lados. Isso aí deixa para o Guga fazer na Globo News. Até porque uma das coisas que certamente está acontecendo, e eu antecipei aqui nos programas, é que os institutos de pesquisa de esquerda, aqueles que historicamente dão 10 pontos de vantagem para a esquerda, eles estavam forçando a mão para se livrar do Biden, mexendo na margem de erro dele para baixo. E agora eu tenho certeza que esses mesmos institutos que mexiam na margem de erro da Câmara do Biden para baixo, hoje mexem na Câmara para cima, para mostrar força, que explica parte desse crescimento de 9%. Mas eu volto a dizer, a Câmara não está numa posição confortável. Eu acho que se a eleição fosse hoje, teríamos Trump na Casa Branca. Mas não é para entrar em clima de já ganhou e nem para entrar em clima de desespero. Não adianta, você vai ter que continuar acompanhando o programa e o site do Paulo Figueiredo Show, onde você tem as melhores notícias, a melhor cobertura. Aliás, eu vou ensinar um macete para vocês. Se vocês forem no link abaixo para me apoiar, e eu espero que você me apoie, eu acho que realmente vale a pena pela quantidade de conteúdo exclusivo que eu dou para os apoiadores, e pelo trabalho que eu tento, me esforço para fazer. Mas se você não, mesmo que você não queira me apoiar, se você for no link aqui embaixo, tem essa opção aqui de grátis, a primeira opção, 0. Simplesmente você se cadastra ali e em alguns dias você vai ser atualizado no nosso banco de dados, você vai receber um boletim todo final do dia, de segunda a sexta, com as principais notícias do dia por e-mail. A maior parte das notícias do meu site são abertas, mesmo para quem não é apoiador. Tem uma parte mais especial, principalmente os artigos e as análises mais fechadas para os apoiadores, mas tem muita coisa que não é para apoiador, que é para todo mundo. E você pode se cadastrar gratuitamente. E também é uma forma da gente manter o nosso contato, né? Então, eu prefiro que você... Se você está bem, eu quero que você seja patrono Gold. $50, a gente tem uma interação danada. Se você está normal, como a maioria das pessoas aí, classe média, poxa, o apoiozinho de $5 por mês, promoção do McDonald's, usa o cupom de desconto aqui, vale muito a pena. Agora, se você está quebrado, ou se você só quer se dar bem, quer que outras pessoas banquem o Paulo Figueiredo Show para você, não tem problema não. Clica nessa opção do gratuito, do grátis aqui, e se cadastre, e a gente pelo menos, eu vou garantir que você vai receber, não só de política americana, muita coisa de política brasileira, todas as principais notícias que você tem que saber, para quem não tem tempo, recebe no final do dia o Paulo Figueiredo Bulletin na sua caixa de mensagens. É a melhor coisa que tem. Já tem mais de 100 mil pessoas recebendo esse boletim, e é uma forma também de eu me manter em contato com vocês, mesmo com os bloqueios do Alexandre. Bom, nos vemos na quinta-feira, quando teremos mais um Paulo Figueiredo Show. Agradeço imensamente a participação de todos. Até lá. Figueiredo, Figueiredo.